Saudações, pessoas. Então, nossa aula vai ser sobre fusos horários, que é um tema super importante, costuma aparecer aí nas provas de seleção quando tem algum evento esportivo, como Olimpíadas, Copa do Mundo. E esse ano é ano de Copa do Mundo no Catar, né? Então a gente vai aproveitar e fazer uma aulinha sobre fuso horário. Vamos dar uma olhada, então. Então a gente tem aqui o seguinte, olha só. O movimento de rotação do planeta Terra, ele tem um sentido sobre o seu eixo de oeste para leste, como a gente pode ver na animação. A circunferência total do planeta é 360 graus. A Terra demora 24 horas, na verdade são 23 horas e 56 minutos. A gente arredonda para 24 para ficar mais fácil. Depois a gente resolve essa parada aí com os anos bissextos, né? Então 360 graus dividido por 24 dá 15 graus. Ou seja, a cada faixa de 15 graus aqui ó, de longitude e corresponde a 1 hora, tá? Então 360 graus dividido por 24 15 graus. Cada fuso horário a gente corresponde, né, a 15 graus de longitude. Vamos dar uma olhada, olha só. Como é que a gente faz esse esquema, né? 360 graus, então divide por 24, 15 graus por hora. A Terra, a cada hora, 60 minutos, ela percorre 15 graus de longitude, tá? Se eu pegar esses 60 minutos e dividir por 15 graus, a cada 4 minutos, a Terra percorre 1 grau de longitude. Tá? Esse nosso vídeo vai durar uns 8, 12 minutos. Então, provavelmente, a Terra vai percorrer aí uns 3 graus de longitude nesse período, certo? Então, a cada 4 minutos, a Terra percorre 1 grau de longitude. Aqui a gente tem, então, né? Só para relembrar a questão dos hemisférios. Então, em relação ao primeiro meridiano, olha só, o meridiano de Greenwich, tá? O hemisfério oriental tem horas adiantadas, né? Tem horas a mais. E o hemisfério ocidental tem horas atrasadas, horas a menos em relação a Greenwich, certo? Tá? Por exemplo, o Brasil, o território brasileiro, tem horas atrasadas em relação a Londres, tá? Na verdade, tem nosso fuso horário oficial de Brasília aqui, 45 graus oeste, 3 horas a menos em relação a Londres. Aqui a gente tem um negócio que é importante, pessoas, olha só. O tempo universal coordenado, olha só, então a gente começa a partir, né, medir o tempo, a hora civil, a partir de 0 grau. Então, de Greenwich. Passa lá no Observatório Real de Greenwich. Isso aqui foi estabelecido na Conferência do Meridiano, né, a primeira conferência que foi em 1884, estabeleceu o atual sistema internacional de fusos horários. A gente pode ver que a gente tem as linhas retas aqui, que correspondem, né, aos meridianos, só que a gente tem os limites práticos, olha só. Então, quando vem o fuso horário num determinado país, ele vai se adequando à, né, à realidade territorial de cada nação. Por exemplo, o Rio Grande do Sul, se ele fosse adotar, por exemplo, a linha aqui, ó, a linha perfeita do meridiano, ele teria 2 horas diferentes. Na verdade, a gente, né, vai fazendo algumas adaptações. Inclusive a Argentina, olha só. A Argentina, em relação ao território aqui do Brasil, do leste brasileiro, tá bem mais a oeste, já tem horas atrasadas. A hora solar argentina é bem mais atrasado que o horário solar brasileiro. Só que eles resolveram adotar, né, o mesmo fuso horário aí para não dar tanta complicação, tá? A China é uma particularidade, ela adota apenas um fuso horário de Pequim, né? E a Rússia aqui tem a sua grande complexidade, né, com vários horários, olha só, vários horários diferentes. Olha que tem a maior extensão aqui, ó, longe, tá? Então, a gente tem 12 fusos horários para o hemisfério oriental, hemisfério leste, e a gente tem 12 fusos horários, aqui vai do 11 e volta lá, ó, 12 do hemisfério ocidental, e aqui a gente vai ter a linha internacional dança da data, a LID. É importante a gente lembrar um negócio seguinte, pessoas, ó. Quando a gente fala de 15 graus de longitude, né, aqui tá o limite do fuso, ó, isso aqui corresponde a 15 graus, a gente tá falando, quando eu falo 0 grau, por exemplo, eu falo sobre o meridiano central do fuso. É um meridiano central do fuso. Então, 0 grau, ele é composto por 7,5 graus a leste dele e 7,5 graus a oeste dele. Então, somando aqui, fecha os 15 graus de longitude. Olha só, por isso que é bem... Pessoas, então olha aqui, olha só, pra gente entender o lance do meridiano central do fuso. 0 grau tá aqui, então ele é composto por 7,5 graus a leste dele, 7,5 graus a oeste. O nosso caso, fuso horário de Brasília, o horário oficial do Brasil, 45 graus oeste, né? 3 horas de atraso em relação a Greenwich, é a mesma coisa, olha aqui, ó. 7,5 graus a leste dele, 7,5 graus a oeste. Então, compondo aqui 15 graus. Essa é a amplitude do fuso. Por exemplo, no caso de Porto Alegre, olha só,
Porto Alegre está a 51 graus oeste. O meridiano que passa em Porto Alegre é o de 51 graus oeste. Ele está dentro do fuso de 45 graus. Isso que é bem importante para resolver algumas questões. Depois a gente vai fazer alguns exercícios quando tem hora quebrada para a gente saber qual fuso se encontra, né, em determinado local. Então aqui a gente tem os fusos horários do Brasil, tá? Desde 2019, então tem aí, houve na história algumas mudanças, então os fusos horários que nós temos são esses aqui, tá? 4 fusos horários, todos atrasados em relação a Greenwich. A gente tem aqui, ó, -2, né? 30 graus oeste, que pega a Fernando de Noronha, as ilhas oceânicas do Brasil. O horário oficial de Brasília, -3 horas em relação a Greenwich, ou 45 graus oeste. O fuso horário, -4, 60 graus oeste, né? Que vai pegar aqui, ó, Roraima, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Tem 1 hora de atraso em relação a Brasília, né? E 4 horas de atraso em relação a Greenwich. E o nosso quarto fuso horário, 75 graus oeste, que vai pegar lá, então, ó, o extremo oeste do estado do Amazonas e o estado do Acre. O único estado brasileiro que tem 2 horas oficiais diferentes é o estado do Amazonas, tá? Então a gente vai ter aqui os fusos horários do Brasil, né? Desde 2019, 26 de abril de 2019. A gente tem lá a hora do Acre, olha só, o tempo universal coordenado, UTC aqui, ó, -5, ou seja, -5 em relação a Londres. E em relação a Brasília, em relação ao BRT, são -2 horas. O Acre tem 2 horas de atraso em relação a Brasília. A hora do Amazonas, né? O UTC -4, ou seja, 60 graus oeste, 4 horas de atraso em relação a Greenwich. E em relação a Brasília, olha só, -1 hora. O fuso horário oficial, que é o mais importante para nós aqui, né? Pega esse amarelinho, olha só, esse laranjinho aqui, tá? Pega as principais regiões, as mais ocupadas, né? Densamente ocupadas do Brasil. Que é o TC, o tempo universal coordenado, -3, 45 graus oeste, tá? A hora oficial do Brasil. E a hora de Fernando de Noronha, que é o TC -2, ou seja, 30 graus oeste, e 1 hora adiantada. Tá em Fernando de Noronha tem 1 hora adiantada em relação a quem tá nessa região amarela aqui, que é o fuso. Certo? Isso é bem importante, hein? Então, olha só, a LID, gente, ó, bem importante, ó, a linha internacional da mudança. Tá? Então, a gente vai ter uma linha aqui que é o antimeridiano de Greenwich, 180 graus oeste. Não passa por nenhum lugar habitado, porque não pode ter um lugar, né, um território com 2 dias diferentes. Aqui a gente está vendo o mundo de uma perspectiva diferente, né? Então, nesse lado aqui a gente está vendo a América, ou seja, o hemisfério ocidental, nesse lado. Do lado de cá a gente está vendo a Ásia, né? A África, a Oceania, ou seja, o hemisfério oriental. É bem interessante o seguinte, que a LID, ao cruzar a linha internacional da mudança da data no sentido oeste, olha só para cá, ó, indo do Alasca aqui para a Sibéria, a gente deve acrescentar 24 horas ao cruzar pela LID. E ao sair aqui da Ásia em direção à América, a gente deve subtrair 24 horas, tá? Então olha aqui, ó, nessa perspectiva a gente pode ver, né, que esse aqui é o hemisfério leste, ele está adiantado, olha só, e aqui o oeste ele está atrasado, a gente está vendo o mundo aqui pela LID, né, pela data. Então nessa situação a gente pode perceber o seguinte, olha aqui, ó, enquanto aqui na Rússia, na China, na Austrália, por exemplo, é segunda-feira, aqui no continente americano ainda é domingo, olha só, tá? Então, ao cruzar da América para a Ásia, a gente avança um dia. Ao cruzar ali, a soma 24 horas no relógio. E ao cruzar aqui da Rússia em direção aos Estados Unidos, ao Canadá, a gente recua, a gente subtrai 24 horas, tá? Então a LID não passa por nenhum lugar habitado, é bem importante a gente lembrar. Depois a gente vai fazer algumas questões para ver como é que funciona esse